Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe a todos que participam dessa live. Preste bastante atenção ao que Jesus disse com respeito ao Espírito Santo. Ele, logo após ter ressuscitado no terceiro dia, ele apareceu para os discípulos e Pai, falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é a promessa do Pai. É a palavra do Pai repetida pelo Filho. Que maravilha, hein? Repetida pelo Filho e escrita na palavra de Deus. Então, a palavra que Deus empenhou para nós, para os que creem, é claro. É claro. A palavra de Deus só é válida para os que creem. Quem não crê não vale nada. Essa é a realidade. Não tem valor, não tem fruto. Então você vê que há os que creem e os que não creem. Os que creem, é como ele mesmo disse, pregar o evangelho a toda criatura, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, a promessa do Pai é o Espírito Santo. E o bacana, minha amiga e meu caro amigo, é que Deus fez muitos milagres, coisas extraordinárias durante toda a história de Israel, desde Gênesis até Apocalipse, você vê a manifestação da glória de Deus. Mas a última promessa, quer dizer, a última, digamos assim, a promessa que ele fez e que cumpriu, só falta uma promessa que ele não cumpriu ainda, que é a volta do Senhor Jesus. Só falta essa, ele voltar, para ficar completa a obra de Deus. Então, ele prometeu, ele empenhou a palavra dele. Isso é voto. Quando Deus faz um voto, quando Deus dá uma palavra, quando Deus faz uma promessa, a palavra dele é inviolável, a palavra dele é perfeita, a palavra dele vai se cumprir. Mas só se cumpre na vida dos que creem, repito. Portanto, a pessoa que não crê, a palavra não tem valor. Para ela não vai ter valor. Que é o que acontece no mundo, o mundo comunista, o mundo da esquerda, o mundo que odeia a fé cristã, odeia a Deus e os seus seguidores, odeia o Senhor Jesus e os seus seguidores. Então, aqueles que creem na palavra, esses são salvos. E a manifestação dessa palavra é a descida do Espírito Santo. Quando você recebeu o Espírito Santo, você que ainda não recebeu, a sua vida, o seu testemunho, vai mostrar Deus para o mundo. Assim como depois que eu recebi o Espírito Santo, também através de nós, Deus se manifesta por esse mundo afora. Onde quer que nós vamos, a manifestação do Espírito Santo, porque ele quer fazer de você o que ele fez comigo, uma fonte de água viva. Então, veja que o voto de Deus está sendo cumprido na vida dos que creem. Mas você diz, bispo, eu creio, mas eu não recebi o Espírito Santo. Eu tenho dúvida a respeito do Espírito Santo, se eu recebi ou não.
Se você tem dúvida, é porque você não tem o Espírito Santo. Se você tem dúvida, é porque você não tem. Porque quando o Espírito Santo vem, ele testifica, ele confirma no nosso espírito que somos dele, que ele é conosco. Isso não tenho dúvida nenhuma. Aliás, não tenho dúvida nenhuma com respeito à palavra de Deus. O cumprimento das suas promessas, dos seus votos. Então, quando você pensa assim, quando a gente faz um voto a Deus, no caso de Jacó, no caso de Ana, no caso de Jefité, eles fizeram votos a Deus, mas só puderam cumpri-los depois que Deus cumpriu a dele, fez a parte dele. A mesma coisa acontece, ele prometeu o Espírito Santo, já está dando. As pessoas que não têm o Espírito Santo não têm, porque não buscam, não se arrependeram, não querem se arrepender, ou não querem deixar os seus pecados ou pecadinhos, não querem abrir mão de um desejo do coração. Aí fica difícil realmente receber o Espírito Santo. Mas o fato é que esse é o maior sinal da existência de Deus, o derramamento do Espírito Santo, que já está acontecendo. Desde que Jesus subiu aos céus e que enviou o Espírito Santo, desde aquele dia lá no dia de Pentecoste, então o Espírito Santo substitui o nosso Senhor Jesus. E quando ele vem, ele faz do nosso corpo o templo, a sua morada. E em nosso corpo, em nossa vida, ele mostra a sua grandeza e glória por esse mundo afora. É o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Graças a Deus, do qual nós fazemos parte, nós somos instrumentos, servos, meros servos. Mas a obra mesmo é feita por causa do Espírito Santo que nela habita, do Espírito que Deus tem dado àqueles que têm o batismo com o Espírito Santo. E é isso que nós queremos que você tenha, amiga e amigo. O batismo com o Espírito Santo. Faça um voto, é a minha sugestão. Faça um voto a Deus. Ó Deus, por exemplo, ó Deus, se o Senhor me batizar com o Espírito Santo, eu vou te servir por todos os dias da minha vida. Pronto, acabou. Você vai ver o que Deus vai fazer. Ele vai derramar o Espírito dele sobre você. E você vai ter que sacrificar a sua vida. Aí sim, quando você for fazer a sua parte, você vai ter que sacrificar. Porque para você servir a Deus, você tem que negar a si próprio. Você tem que deixar de servir a si mesmo. Você está disposto a isso? Porque se você não estiver disposto a isso, abrir mão dos seus desejos para fazer os de Deus, abrir mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus, se você não estiver disposto, então nada feito. Mas se você estiver disposto, eu quero, eu estou pronta para fazer a tua vontade, desde que o Senhor me dê o teu Santo Espírito. Faça esse voto e você vai arrebentar. Você vai ser uma fonte de água jorrar até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.